Queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista a partir de agora até meio-dia. Falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Após a eliminação do Campeonato Paulista, a diretoria do Guarani inicia a busca por reforços e tem permanência de João Marcelo como prioridade. Vínculo do jovem atacante com o Bugre vai até janeiro do ano que vem. Após ganhar folga nesta segunda-feira, elenco alviverde se reapresentou na manhã de hoje. Já em Santa Catarina, Ponte encerra na tarde de hoje a preparação para o duelo contra o Concórdia, pela primeira fase da Copa do Brasil. Equipes entram em campo amanhã, 9h30 da noite, no estádio Domingos Lima. Pouco utilizado em 2025, Nilson Júnior rescinde em comum acordo com a Ponte e assina com o Operário para a disputa da Série B. Vasco entra com pedido de recuperação judicial do clube e da SAF. Cruz Maltino já planejava esse movimento desde setembro do ano passado e garantiu que os investimentos no futebol continuarão, assim como o pagamento em dia dos salários e demais obrigações. Com expectativa pela volta de Neymar, seleção brasileira define data de convocação. Dorival anunciará no dia 7 de março a lista para os jogos contra Colômbia e Argentina. Bortoleto estará nos 3 dias de testes da pré-temporada da Fórmula 1 em 2025. Piloto brasileiro calouro da Sauber vai guiar o carro da equipe nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro no circuito de Sakhir, no Bahrein. Bandeirantes.
97102-1493. É o WhatsApp que está à sua disposição. Mande para cá sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Bahia e The Strongest da Bolívia, hoje 9h30 da noite, na Arena Fonte Nova em Salvador, pelo jogo de volta da segunda fase prévia da Copa Libertadores da América. Quem avançar, já que o primeiro jogo foi 1-1, estará classificado para a terceira fase da competição, a última antes da fase de grupos. O provável Bahia do técnico Rogério Ceni, com Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Canu e Ramos Mingo, Caio Alexandre, G. Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. Charles The Strongest, do técnico brasileiro Antônio Carlos Zago, com Rodrigo Banegas no gol, Luiz Castro, Adrian Jusino, Pedraça e Supi Bayabi, Horacio, Joel Amoroso, Leonel Lopes e Jaime Arrascaíta, Sebastião Guerreiro e Henrique Triverio. Apita o jogo Carlos Betancourt, da Colômbia. O árbitro de vídeo será Maurício Pérez, também da Colômbia. Jogo decisivo em Salvador, tem Bahia e The Strongest pré-Libertadores. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui, agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Bom, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Bom dia. Sabe dizer se tem jogador chegando para a disputa da Série C? Pois precisamos de um meia e um atacante. Edivaldo de Sumaré. Não tem informação ainda, viu, Edivaldo? Um abraço para você e obrigado pela mensagem. Aguinaldo de Americana. CH, quero oferecer essa vitória do Palmeiras para todos os São Paulinos que tiraram o pé contra a Ponte. Eles entenderam que era melhor a Ponte na semifinal do que o Palmeiras. Abraço. Eu não entendi muito bem, mas tá tudo certo. Beleza, Aguinaldo, obrigado, viu? Bom dia, CH. Quero parabenizá-lo pelo comentário antes da rodada. Não ficou em cima do muro como gato e cravou o desfecho da rodada. Cara, muito obrigado. Não tem necessidade, Exaú, de cumprimentar a gente. Isso faz parte do nosso trabalho. Eu procuro sempre manter uma coerência naquilo que eu falo aqui. Não é? Então, eu disse que o Palmeiras ia se classificar. E eu também disse que dificilmente algum dos dois times de Campinas estaria na próxima fase. E, aliás, eu quero dizer o seguinte, a campanha dos dois foi boa. Boa, surpreendente. Eu não esperava, com os elencos baratos que eles montaram, que eles pudessem passar o campeonato assim sem maiores sustos. Então, eu acho que o foco
financeiro, administrativo, agora tem que ser na Série C. Aí a cobrança é diferente. Porque a Série C não é lugar para o Guarani nem para a Ponte. Então aí eles têm a obrigação e o dever de voltar rapidinho para a Série B. Vão conseguir? Não sei. Qual é o seu palpite? Quem ficará campeão do Paulistão? Valdemar Caccelli. Palmeiras. Deixou chegar, agora é complicado. Apesar de Corinthians, São Paulo e Santos estarem muito fortes. Aliás, os 4 grandes farão a semifinal, na minha opinião. Um jeito de tentar minimizar esse regulamento esdrúxulo seria fazer com que os times que tivessem maiores pontuações finais e que os segundos classificados dos grupos pegariam a vaga dos mesmos, mas pelo jeito a federação não quer. O Cléfer, o Batista defendeu isso ontem, se eu não estou enganado, à tarde, e eu quero dizer que eu concordo. O campeonato é um campeonato comercial. O Campeonato Paulista, ele é muito interessante também pela grana. É o estadual que mais paga. Direitos de televisão, enfim. Então, alguém paga. E quem paga? É quem patrocina o campeonato. Esse ano me parece que é Sicredi, né? Não sei se eu estou enganado. Então, não é fazer um campeonato para os grandes ganharem. Não é isso. É uma tendência natural da situação. Uma coisa está implícita na outra. Então, esse regulamento eu não gosto. Eu acho isso um monstrengo. Só que eu vou continuar com a minha opinião. Mas não vai mudar. Não vai mudar porque tem o cunho comercial em cima. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. A minha opinião é diferente. O regulamento que eu faria tem nada a ver com esse. Mas não sou eu que decido, né? A gente lamenta muito. Mas a Ponte esse ano, que ficou fora, em outros anos também ela foi beneficiada com pouca pontuação e avançar na segunda fase. Então não dá para dizer assim, olha, porque... Bom, pelo menos na minha opinião, né? Sabe me informar se o Guarani conseguiu vaga na Copa do Brasil 2026? João Bugrino, ainda não dá para saber. Não dá para saber. Tem que esperar o desfecho até a semifinal para ver o que sobra. Mas eu acho difícil. Pode acontecer, mas eu acho difícil. Bom, agora é mensagem, amigão. Você que mandou mensagem aqui para mim, o João Paulo, é de texto. Nós não colocamos áudio na hora do almoço, tá bom? Diretoria do Guarani não fala mais nada sobre SAF. Disseram que em meados de março teria algo bem definido sobre a aprovação do conselho e já possivelmente propostas para o clube. Torcida bugrina não vê nenhum movimento, nada. Cadê o presidente Rômulo, diretoria Pastana, para falar algo? Mauro, do Jardim das Bandeiras. Mauro, é o seguinte, eu não sou nem contra nem a favor SAF. Tem SAF que funciona e tem SAF que não funciona. Então, achar que a SAF é a resolução dos problemas, existe um equívoco nisso. Então, existem SAFs e SAFs. A informação que nós temos é que existem interessados e o Guarani está alinhavando, está costurando uma proposta para ser uma coisa que resolva o problema. Se vai acontecer, a gente não sabe. Tá bom? Um abraço para você. Bom dia, amanhã a Ponte vai ter um reforço. Sérgio Rafael não deve jogar. Carlos Lemos Matosini. O Sérgio Rafael não está em boa fase, não. Por favor, CH, com a sua experiência no futebol, o que vale mais? Um elenco de jovens com uma folha de 500 mil mensais para não cair? Ou um elenco de 1,5 milhão para não cair e ganhar um derby na mão grande? Renato César Dick 6. Eu acho melhor investir na base. Não é? Olha o João Marcelo aí. Já vai trazer dividendo para o clube. E essa é uma situação que você precisa ter peito. A diretoria precisava investir mais? Precisava. Só que eu quero dizer o seguinte. Esse treinador, que muita gente não concorda com o trabalho dele, e eu respeito, ele teve o peito de bancar um monte de garoto aí. E o Guarani não caiu. Então isso que o torcedor que não vai fazer esse exercício, mas eu sugiro esse exercício. O que vale a pena? Você continuar trabalhando com a base de maneira correta, um critério, por meritocracia, não com favorecimento, e todo mundo sabe o que eu estou querendo dizer. Então,
Para mim, vale mais do que ganhar um derby, e na mão grande é por sua conta, Renato, eu não estou dizendo isso, eu prefiro investir no elenco da base. É muito mais sólido. O trabalho que o Guarani tem feito, pelo que eu assisti, trouxe a margem para a gente poder assistir, né, fazer o nosso julgamento, um trabalho bom. E esse treinador ele não tem medo de colocar a molecada para jogar. É conceito dele. Se ele vai ficar na Série C ou não, não é problema que me cabe. Isso é um problema do Guarani. Se vai trocar, se vai continuar, se vai investir. Mas o fato é que a base é a saída única para o clube do interior que não tem dinheiro. Custa muito mais barato fazer jogador em casa do que contratar outros fora do mercado. Ô Pico, muito obrigado pela gentileza da mensagem aqui, tá bom? Deveriam usar o mesmo regulamento da Série C no Paulistão. Acho que o melhor módulo que existe no futebol brasileiro. Eu sou a favor, Catelli, eu sou a favor do ponto corrido. Eu acho que apura a equipe mais regular. Nem sempre é melhor, não é? E essa coisa de justiça no futebol não existe. Todas as vezes que eu sou perguntado, esse resultado foi justo? É justo a desclassificação ou a classificação? Eu não olho a coisa por esse lado. O futebol entre os esportes coletivos, na minha opinião, é o esporte. O único que tem zebra, tem o improvável, o imponderado é o futebol. Vê se acontece zebra no basquetebol, no vôlei, no handball. Pode acontecer um caso isolado ou outro, mas na maioria esmagadora das vezes, primeiro vence quem tem competência e quem é melhor. Simples assim. Então a justiça ela não cabe, na minha opinião. Respeito quem pensa diferente. Sugiro ao Brigatti um camisa 10 de ofício e um atacante de área que saiba fazer gols. Agora Valentim precisa treinar uns 8 da base junto com o profissional. Em setembro estarão prontos. Carlos do Jardim do Lago. Boa colocação. Agora eu pergunto para você, meu nobre amigo Carlos do Jardim do Lago. Onde encontrar um meia camisa 10 e um centroavante fazedor de gols? A não ser na base. O Guarani já tem um aí, que é o João Marcelo. Agora acha um 10. Nem Guarani, nem Ponte. A Ponte tem um, o Elvis, que todo mundo sabe que está um tempão machucado. Então é isso. Não é fácil, não é? Tudo bem que o time faz uma boa campanha, daí a torcida aplaudir, todos já foram campeões, menos a Ponte. Não estou entendendo, amigão. Bela campanha já está bom e pensa muito pequeno mesmo. Mas é questão do ideal e do possível, meu caro amigo João Paulo. Tem o possível e o ideal. Aqui onde eu estou aqui no ar-condicionado, bonito, nesse estúdio maravilhoso da Rádio Bandeirantes, é muito simples eu ficar falando, ó, tem que contratar esse, tem que dispensar aquele. Mas é muito difícil tocar futebol sem dinheiro. Aí como é que você vai ter ambição num clube que está cheio de dívida, né? Tem obrigação. No caso da Ponte tem um monte de problema. No caso do Guarani tem a recuperação judicial, que se não cumprir todo mês, né, o clube vai à falência. Aí como é que você vai fazer uma conta que você não consegue pagar? Primeiro que você não pode. E segundo que você não deve. Então tudo isso é complicado. Então, quando se trata de time grande com muito dinheiro, a conversa muda. Aí você tem o dever de ficar cumprindo ou cobrando ou analisando com mais ênfase. O clube menor é mais difícil. É muito mais difícil. Tá? Mas isso não tira o dolo das escolhas equivocadas que os clubes de Campinas fazem. Estou falando de escolha de contratação, troca de técnico de maneira intempestiva, uma série de situações. Você acha que com 4 a 5 reforços a Ponte entra forte na Série C? Tandy, com o que eu assisti no Campeonato Paulista, os 2 times de Campinas vão entrar para brigar por acesso. Precisa de reforçar? Precisa. Os 2 times. Mas o trabalho dos 2 foi assim muito além do que eu esperava. Se vai continuar, se vai melhorar, se vai piorar, a gente não sabe.
Mas eu todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu tenho falado aqui que a campanha de ambos é boa. Boa. A diferença da pontuação foi o derby, não é? 13-16, de 23-20, ficou mais ou menos por aí as duas campanhas, tá? Mas eu acho que o trabalho das duas diretorias nas escolhas, na montagem, escolha dos comandantes, eu acho que foi assertiva. 11h47 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Acionando o trepidante Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Elenco bugrino se representa nesta terça-feira, depois do empate, contra o Corinthians no domingo na Neoquímica Arena, na última partida aí do Guarani no Campeonato Paulista, encerrando a primeira fase, O Bugre não conseguiu a classificação, por isso já terminou para ele o Campeonato Estadual. Pensamento agora volta-se para a Série C do Campeonato Brasileiro, O Guarani joga a Série C a partir do dia 13 de abril. As conversas com relação à busca de reforços serão intensificadas a partir desta semana, CH? Vários nomes estão na pauta, claro, esbarra na questão salarial, O orçamento muito menor com relação à Série B do ano passado, então o Guarani vai ter aí que fazer malabarismos para contratar jogadores de qualidade com orçamento bastante reduzido. Também tem a prioridade na permanência do João Marcelo, João Marcelo, artilheiro do time no Campeonato Paulista, ele tem contrato com o Bugre até janeiro, ou seja, no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe e sair de graça. Por isso o Guarani trabalha para renovar o seu contrato, para estipular uma multa rescisória, para que em caso de acordo, ou de proposta de outras equipes, seja também financeiramente vantajoso ao Guarani. É o Bugre nesta intertemporada agora, pensando na Série C do Campeonato Brasileiro, CH. Obrigado, Vlad, pelas suas informações. É isso mesmo. Agora é o momento do balanço geral, Até nome de programa, Não sei nem se existe mais. Existe, Leandro? Existe. E para ver quem fica, quem vai, quem sai, quem foi aprovado, quem foi reprovado, ver a pretensão financeira dos clubes, o que eles vão querer fazer na Série C. Vão querer subir? Precisa de investimento. Os dois times e o Guarani precisa de reforços. Não dá só para trabalhar com um garoto, você tem que mesclar. E alguns jogadores, principalmente no Guarani de meio campo, não aprovaram. Não adianta achar que vai passar o ano, vai fazer a travessia até o final da Série C com o Anderson Leite de 10. Não dá. Dá para insistir no Isaac? Não dá. Lembra o que eu disse lá atrás? O Isaac, ele só funciona com moral. Se você tirou ele num jogo e botou no banco, você perdeu ele. É a cabeça do cara, porque ele sabe jogar futebol. Então ele ficou à margem e depois não acrescentou absolutamente nada. Você acha que ele tem que jogar? Eu acho que ele poderia ter jogado mais do que ele jogou. Mas é uma decisão do Maurício. Agora, existem jogadores interessantes aí. Não é tudo tem que ser trocado. Tem muita coisa que pode efetivamente ser reaproveitada na Série C. Agora, se o Guarani quiser algo mais, não só apenas disputar a Série C, eles sabem disso. Precisa de reforço. Agora, vai conseguir? Tem dinheiro para tanto? Eles que ficam com a resposta. 11h51 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área. Permitam-me, por favor, falar da Ponte Preta. Macaca volta a campo amanhã, 9h30 da noite. Lá em Santa Catarina pega o Concórdia, primeira fase da Copa do Brasil. Elenco Ponte Pretano já está em solo catarinense, já está pensando nesta partida, que além da questão técnica, a questão aí de buscar a classificação à próxima fase, é uma competição nacional,
mas o financeiro é o mais importante, né? A participação na Copa do Brasil é financeiramente muito vantajosa e se o time passar de fase, entra mais grana ainda nos cofres da Ponte Preta, que vão permitir também um investimento maior pensando na Série C. A dúvida fica, ou as dúvidas ficam para aqueles jogadores que deixaram o jogo sentindo, né? A partida contra o Red Bull Bragantino, Sérgio Rafael e Arthur devem ficar de fora. Quem também não fica mais na Ponte Preta, no caso em nenhuma outra partida, é o Nilson Júnior, que foi liberado. A Macaca, que fez uma grande campanha no Campeonato Paulista, quer manter esse embalo, né? Manter aí esta competitividade, mais notadamente jogando fora de casa, onde conquistou 5 vitórias em 6 partidas no Campeonato Paulista, para voltar de solo catarinense com a classificação à próxima fase desta Copa do Brasil, CH. Valeu, Vlad. Valeu, Vlad. Nosso time da Ponte vai ter que ser mais agressivo dentro de casa, se quiser voltar para a Série B. Se jogar dentro de casa como jogou no Paulistão, ficaremos no meio da tabela. Sou ponte pretano, mas admiro muito os comentários do Gleger. Legal, Márcio Rosa. Valeu, viu? Obrigado aí. Agora, aqui, o Renato Grácia, buscar o Jean do Paysandu ninguém quer, né? A famosa lei do menor esforço. Renato, precisa ter se tem condição. Futebol é o seguinte, já faz tempo que uma coisa óbvia, por exemplo, vamos falar aqui do Carlão, centroavante do Noroeste. Eu, pelo menos há uns 10 anos, estou falando desse cara aqui. 10 anos. Que eu vi a formação, eu vi a base. Começou lá em Jundiaí. Carlão, centroavante do Noroeste, agora vai jogar na Ferroviária, no Campeonato Brasileiro. E eu não tenho, quando falo aqui bem de um jogador, nenhuma pretensão que algum dirigente me ouça. Sabe por que eu não tenho e nem tenho esperança? Porque eles têm lá um jeito de pensar, cada um com o seu conceito, com o seu DNA e com os seus negócios. Então, às vezes, você vê lá um jogador interessante que com certeza ele encaixaria no Guarani ou na Ponte, mas eles não chegam nem a fazer proposta. Porque talvez tenha outro na mesma posição que interesse mais para eles do que o Carlão, que faz um gol atrás do outro lá no Noroeste. Então não sei se eu me fiz entender, mas a banda toca desse jeito. Então toda vez que vocês mandam para mim uma sugestão, eu nem me aprofundo muito, porque a gente tem obrigação de fazer análise de quem já está contratado. Aí sim. Agora, se vai contratar, se não vai, se esse é interessante ou não, é complicado. Como essa pergunta aqui do Mauro. O Silas do Velo seria um bom reforço para o Guarani? Sim, é um jogador interessante, não é? É um jogador interessante. Quem é o Wilson Júnior? Que o repórter falou que não fica mais na Ponte. Beto, zagueiro, foi pro Operário. 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em dia com a bola. Em
dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola, aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Campeonato Paulista, porque ontem a Federação Paulista de Futebol divulgou as datas e horários dos jogos das quartas de final da competição. Sábado, 8h30, tem São Bernardo e Palmeiras. No domingo, 6h30, Corinthians e Mirassol. 9h45, Santos e Red Bull Bragantino também no domingo. E na segunda-feira, 8 da noite, tem São Paulo e Novo Horizontino. Hoje é dia da segunda fase, jogos de volta da pré-Libertadores. Logo mais às 7 da noite na Colômbia, tem Independente Santa Fé e Deportes Iquique do Chile. 9h30 da noite na Fonte Nova, Bahia e The Strongest da Bolívia. Primeiro jogo 1-1, além do jogo entre Boca e Aliança Lima do Peru. Primeiro jogo foi 1-0 para o time peruano. Amanhã será a vez do Corinthians, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, pegar Universidade Central da Venezuela. Primeiro jogo também 1-1. Hoje é dia de Copa do Brasil, ainda jogos da primeira fase da competição. 7 da noite, Maranhão e Vitória. 7h30, Maringá e Juventude. 7h30 tem Barcelona da Bahia, de Ilhéus contra o Atlético. 8 da noite tem Operário do Mato Grosso do Sul e Criciúma. 9h30, Pouso Alegre e Atlético Paranaense. Lembrando que a Ponte joga amanhã, 9h30 da noite, em Concórdia, Santa Catarina, contra o time local. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima terça-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, para mais um Nossa Área para você. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo